Eu estou aqui no novo templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, no encontro aqui de jovens e adolescentes, uma garotada aqui bacana, que serve a Deus. Tem gente que diz que o evangelho é para quem está acabado, o evangelho é para quem a vida já era, e eu quero mostrar para você que você está equivocado, é sinal que tu não tem nenhum entendimento do que é a igreja evangélica, nem muito menos o que Deus faz na vida das pessoas. Então, eu vou fazer uma contagem aqui e o pessoal vai mandar aí uma frase de saudação e que é profético para a sua vida. Olha comigo. 1, 2, 3, já! Vitória em Cristo na sua vida! É isso aí! Eu quero trazer uma palavra para você que está aqui na igreja, para você que está me acompanhando pela TV. 7 elementos indispensáveis para uma vida vitoriosa. Eu não estou dizendo que são únicos. Eu estou dizendo que eles são 7, olha a palavra que eu estou usando, elementos. Elementos é a parte constituinte de um todo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esses elementos são fundamentais para que você tenha uma vida vitoriosa, mas eles não são os únicos, mas eles são fundamentais. Você pode ter 10, 15, 20 elementos que compõem essa parte do todo, cada elemento vai compor um todo, mas esses 7 aqui que eu vou falar tem que estar. Pode ter mais 3, mais 5, mais 8, mais 10, mais 20, não tem problema. E eu quero usar a vida de um jovem. Um jovem, que esses elementos participaram da vida dele. Daniel, capítulo 1, versículo 8. O livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. É um texto conhecido no meio evangélico. Daniel 1:8, diz assim o texto: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Para você ter uma ideia dessa história, Daniel pertencia à linhagem real dos cativos que foram levados para o Império Caldeu, na Babilônia, e que esses jovens foram separados para serem treinados em toda a cultura, língua, costumes dos caldeus, para que no final de 3 anos estivessem prontos para servirem ao imperador. Daniel observou que a comida e a bebida que era dada a esse grupo de jovens cativos eram comidas e bebidas oferecidas a demônios, oferecidas a ídolos. E aí nós chegamos aqui nesse texto, onde Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar e com a porção do rei. Eu quero, a partir da vida de Daniel, mostrar 7 elementos que são fundamentais, que são indispensáveis para a vitória. Baseado aqui nesse garoto, entre 15 e 17 anos, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então vamos ver esses elementos que levou Daniel a ser um camarada vitorioso. Primeiro elemento, o poder da decisão. Quando a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar, essa palavra significa que Daniel decidiu firmemente. Ele tomou uma decisão de não se contaminar.
Eu quero te dar aqui os elementos para você tomar decisão na vida, ou decisões na vida. Como é que você pode tomar decisões na vida? Que elementos faz com que uma pessoa tome uma decisão? Quais são os elementos que interagiram na decisão de Daniel? Primeiro, para você tomar uma decisão, você tem que fazer escolhas. E para você fazer escolhas, você precisa de conhecimento. Você precisa de análise. O que você vai escolher? O que você quer? Você vai tomar uma decisão, a sua decisão tem que estar baseada em escolhas. Por que você está decidindo? Porque um passarinho cantou para você? Porque você ouviu o mugido de um boi? Não. Você tem que escolher. E escolher tem que ter análise. Escolher tem que ter conhecimento. Por que eu escolho A e não escolho B? Porque eu decido que vou construir uma história com essa menina ou com esse rapaz, ou porque eu decido que vou querer essa profissão, porque eu decido que vou servir a Deus. Porque eu tenho que fazer uma escolha. E a escolha só pode ser feita a partir do momento que você conhece. Um outro elemento fundamental para você tomar decisão é a determinação. Custe o que custar. Eu decidi que quero isso aqui. E vou com esse negócio até chegar lá. Você não pode simplesmente tomar uma decisão só por escolha. Você precisa ser determinado para buscar aquilo que você quer. E uma coisa bem próxima a essa, quando você toma a decisão, que você tem que fazer escolha, que você tem que ser determinado, você precisa de firmeza. Firmeza é constância. Porque você pode estar determinado e daqui a pouco não está mais. Então você precisa de firmeza. E firmeza é manter a determinação. Quando você toma a decisão, tem um outro elemento que tem que envolver a sua decisão. Porque senão, não adianta, a decisão fica abstrata, filosófica. Tem que haver uma coisa que eu prego muito, que eu gosto muito de falar: atitude. Atitude é ação. Atitude em direção à sua decisão. Olha Daniel. E Daniel assentou no seu coração, decidiu firmemente. O que é que ele decide? Eu quero ter uma vida santa. Eu decido que eu quero me afastar do pecado. Eu decido que eu não vou me contaminar. Eu decido que eu não vou desagradar a Deus. Eu decido que eu vou fazer a vontade de Deus. Foi essa a decisão? Então cadê as suas atitudes? Porque não adianta você tomar uma decisão, porque até aqui está nos elementos abstratos. Eu escolho, eu determino, eu sou firme, a atitude é o concreto. Querido, moço, moça, meu jovem, uma das coisas mais importantes nesse tempo, esse garoto aqui estava a mais de 2.000 quilômetros da casa do seu pai. Esse garoto aqui estava inserido num outro contexto cultural. Esse garoto aqui estava num dos maiores impérios de todos os tempos, sendo oferecido o que era de melhor. Mas ele observou que aquele melhor era aparente. Ele observou que aquele melhor era temporário. Então ele decidiu: eu prefiro fazer a vontade de Deus. Eu prefiro me afastar do pecado. Qual é a decisão que você tem tomado nesse mundo que nós estamos vivendo? Está tudo aí do bom e do melhor aparente. Está tudo aí, meu filho. Mas escuta o que eu vou dizer para vocês, eu acho que eu posso dizer alguma coisinha para você.
As decisões que você toma nesse tempo vão nortear toda a tua vida. Você sabia que tem gente da minha idade com a vida ferrada e estragada, porque quando estava na idade de vocês, tomou a decisão errada. Decidiu pela paixão da natureza, decidiu pelo seu desejo, decidiu por aquilo que atraiu os olhos, a coisa mais poderosa chamada cobiça dos olhos, o que atrai com mais poder a nossa natureza. E hoje estão com a vida complicada. Hoje estão marcados. Sabe por quê? Porque não decidiram se afastar do pecado e preferiram ser envolvido pela maioria. Gente que está com a vida estragada. Há um texto que eu gosto de citar e que você deve prestar atenção, que é 2 Pedro 2,19. De quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Se você for vencido pela bebida, você vai ser escravo dela. Se você for vencido pelo cigarro, vai ser escravo dele. Se você for vencido pelas drogas, vai ser escravo. Se você for vencido pela pornografia, vai ser escravo. Se você for vencido pelo sexo, vai ser escravo. E não pense que a sexualidade, nesse tempo... Ah, não, pastor, é porque a gente é jovem, né? Não dá para escolher agora com quem a gente vai casar, mas quando eu casar, eu vou ser fiel. Conversa para boi dormir, eu não sou boi. Se você decidir levar a sua vida de prostituição, querido, vai ser muito difícil você saber o que é fidelidade depois que você casar. Existem mulheres marcadas de 30 anos, de 40 anos, porque quando tinham 15, 16, 17, 18, 19, 20, abortaram. Existem homens e mulheres que ninguém satisfaz, porque já teve relação com 10 e com 15, então ninguém satisfaz. Porque um tem um jeito, o outro tem outro jeito, o outro é melhor nisso, o outro é pior naquilo. Então nunca nada se completa para ele. Qual é a sua decisão hoje? Você está com medo aí? Você está com medo do que nós chamamos do politicamente correto, onde você estuda? Hã? Vai ver a casa dos seus colegas. Vai ver a multidão de famílias destroçadas, de gente que, quando estava na idade de vocês, decidiu e escolheu coisas erradas. A sua vida incomoda o padrão desse mundo. O seu estilo de vida incomoda o padrão desse mundo, querido. Você tem que entender isso. Sabe por quê? Porque hoje ninguém é de ninguém. Porque hoje vale tudo. Porque hoje tem tudo que é tipo de relacionamento. Eu até queria... É interessante esse negócio. O cara vem e diz que o outro nasce gay. Então quer dizer também que alguém nasce pedófilo. Porque se alguém nasce gay, alguém nasce pedófilo. E agora tem uma nova nomenclatura. Goi. Não é boy, é com G, goi. Você sabe o que é isso? Homem que se relaciona com homem, mas sem nenhum tipo de penetração. Não é gay, é goi. Você está rindo? É. Você sabia que tem gente que se relaciona com práticas de bestialidade com animais? Você sabia que tem gente que comete incesto, que se relaciona com irmão, com irmã? Então já nasceram assim? Conversa fiada. Ninguém nasceu gay, ninguém nasceu goi, ninguém nasceu com sexo bestial, ninguém nasceu para ser pedófilo, ninguém nasceu para ser adúltero ou prostituta. É comportamento pecaminoso pelas pessoas terem abandonado Deus. Essa que é a verdade. Escute o que eu vou dizer para você, meu irmão. Escute. Pessoas que não sabem tomar decisão são pessoas indecisas. Pessoas indecisas não sabem fazer
escolhas. Número 1. Pessoas indecisas são inconstantes. Pessoas indecisas são massa de manobra de outros. O que você é? Pergunta para quem está perto de você. Só pergunta, não ofende não. Pergunta. Você decide ou você é indeciso? Pergunta aí, vai. Pergunta. Que decisão você tem que tomar nesse tempo? Parar de viver brincando o tempo todo. Parar de levar tudo na galhofa. Parar de ser um relapso na escola. Parar de ficar querendo agarrar e apertar tudo que é irmã. Parar, minha irmã, de querer ser apertada por tudo que é homem. Tu virou maçaneta, é? Todo mundo pega. Você tem que decidir, esperar a hora certa. Eu estou dizendo aqui para a televisão, eu não sou quadrado, eu não sou idiota, eu não sou ridículo. Foi Deus que fez o sexo, não foi o diabo que fez. Foi Deus. Deus formou o homem todo, só que Deus estabelece regras para o bom viver do homem. Está provado por dados sociológicos, por dados antropológicos e até por questões de medicina. Já é provado. A promiscuidade destrói. A promiscuidade derruba uma coisa chamada impulso, que é uma área de controle da tua vontade. Está tudo à vontade. Os órgãos genitais de uma mulher têm uma maturação para um certo tempo, uma certa idade. É provado tudo, mas o mundo não quer saber nada. Você sabe o que nós estamos vendo? Uma sociedade hedonista. O que importa é o prazer. Dane-se se vai ter problema. É chamada sociedade hedonista. O que importa é o prazer. As consequências que se dão. Por isso nós estamos vendo uma sociedade, uma depravação. Eu estava lendo hoje no jornal. Hoje! Os pais estão alarmados com as festas de adolescentes. O que rola de bebida. Os pais estão. Então deixa eu deitar e rolar, aproveitar que eu estou aqui na televisão. Olha aqui, ó, tem quase 6 mil jovens aqui. Pega um grupo de 6 mil jovens aí de fora. Para você ver a diferença. Jovens dependentes de álcool, de drogas, na prostituição, com doença venérea, com AIDS, garota grávida. Pega um grupo de jovens e vê a incidência dessa aqui no nosso meio. É por causa de pastor? Não! É por causa de Deus! Quais são as decisões que você tem que tomar na tua vida? Eu vou repetir aqui de novo para os jovens da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu estou há 3 anos. Eu sou pastor há 4. Há 3 anos eu lancei um desafio aqui para os jovens até 28 anos de idade, efetivamente, que são membros comprovadamente aqui. Não é paraquedista, não adianta você que está me vendo e chegar aqui agora porque você não vai ser incluído. Tem que ter uma história na igreja. Eu fiz um desafio. O primeiro jovem que passar para a Universidade de Harvard, e aí botei mais uma universidade, a de Princeton, são as 2 maiores universidades do mundo, a igreja banca o curso universitário, o mestrado, o doutorado, a estadia lá. Está desafiado. Meu Deus do céu, o que tu está esperando, rapaz? O que você está esperando, menina? Qual é a tua decisão? Você vai ser mais um aí na multidão? Vai ser um Palermo, um paspalho? Vai ser massa de manobra? Ou você vai decidir a tua geração e a tua história? A caneta da história está na tua mão. Decida! Número 2. Se você quer ter uma vida vitoriosa, parece engraçado isso que eu vou falar, mas não é engraçado não. Você vai ter que aprender a correr risco.
Agora, deixa eu te explicar. Eu não estou falando que você tem que correr risco a vida toda. Eu não estou falando que você tem que correr risco por bobagem. Eu não estou falando que você tem que arriscar tudo numa coisa. E se não der certo, acabou a sua vida. Não, não estou falando isso não. Existem 3 elementos chaves para quem quer correr risco. O primeiro, a oportunidade. Daniel, se você ler a sequência dos versículos, ele estava bem com o gerente, que era o chefe dos eunucos, e ele estava bem com o dispenseiro, o supervisor. Ele falou, tem uma oportunidade para pedir alguma coisa. Eu estou com uma oportunidade para correr um risco, para pedir a esses caras para não comer a comida oferecida e me dar legumes. Risco não é uma coisa que vem de repente ou que você fabrica de qualquer jeito. Quando a gente está falando de risco, a gente está falando de oportunidade. Os elementos têm que estar todos eles interagindo. São 3 elementos para o risco. O segundo, estratégia. Como é que eu vou fazer para correr esse risco? Olha Daniel. Daniel chega para o chefe, para o gerente, e diz assim, eu queria te pedir que eu não quero comer a comida oferecida. Ele deu uma informação. O risco era notório que o chefe dos eunucos disse assim, meu amigo, como é que eu não vou te oferecer a comida do rei? E se eu for descoberto, eu posso ser morto. E vocês também. Então tem um risco. Ele disse, não entro nessa. Os versículos seguintes, você vai ver isso que eu estou te falando. Daniel não fecha a porta. Daniel muda de estratégia. Ele viu que apenas ele falar o que queria não era suficiente. Não questiona o cara. Ele vai para o segundo escalão, para o supervisor, o dispenseiro que cuidava deles. Aí Daniel monta uma estratégia. O negócio é o seguinte, por 10 dias, nos dê só legumes. Se no final de 10 dias, nós não estivermos melhores do que esses jovens que comem essa comida, você pode retirar os legumes. Ele detalhou uma estratégia. Para o primeiro, ele não detalhou. Talvez você tenha uma estratégia e que não foi bem. Então, você tem que redimensionar a estratégia e detalhar. O cara disse, esse risco aí dá para passar. Então, Daniel aproveitou uma oportunidade, Daniel foi estratégico. E terceiro, todo risco tem que ter um cálculo. O risco tem que ter um cálculo. Tempo e dimensão do comprometimento. Olha o que Daniel fez. Eles foram separados para durante 3 anos serem preparados em toda a ciência dos caldeus, durante 3 anos comer a comida e o manjar do rei. Não se arrisque o tempo todo. Calcule o risco. Verifique a dimensão, se vale a pena entrar. Qual será o dano? Dá para suportar? Ih, rapaz, se isso não der certo, vai me atrasar 2 anos da minha vida. Mas eu estou jovem. Eu, por exemplo, é que não posso ter 2 anos atrasado. Porque a minha contagem já... Está aqui, ó. Ainda não desceu. Mas daqui a pouco começa a descida da ladeira. Então, eu não posso arriscar 2, 3 anos. Você com 18, com 19, com 16, com 20, com 21, com 22, 23, você pode arriscar. Não, isso aqui, se não der certo esse negócio, eu vou perder 2 anos de estudo. Mas vou arriscar. Você tem que entender isso, meu filho. Quantos aqui querem ter uma vida vitoriosa? Diga para quem está do seu lado, vai ter risco. Teve um rapaz aqui da igreja, filho do pastor.
pastor está aqui, eu vi ele aqui. Aí, o pastor Misael, o filho dele queria passar para uma universidade, num centro de robótica da Europa, que é na Irlanda. Para ele passar, ele queria aprimorar o inglês. Para ele fazer isso, vender o carrinho que ele tinha. Eu vou ter que ficar na Inglaterra 30 dias para tentar aprimorar meu inglês. Se eu não passar, perdi o carro. Risco calculado, vale a pena. Aí o garoto foi, ficou 30 dias na Inglaterra para ouvir e aperfeiçoar o inglês, fez a prova e agora em julho ou agosto está indo para a universidade, um dos maiores centros de robóticas do mundo. E passou com tudo. Certo? Ainda vai levar uma ofertinha minha. Claro, tem que motivar. E falei para ele antes de viajar, vem aqui, que eu vou botar a mão na cabeça dele e vou dizer, Deus vai te dar uma ideia de uma coisa que nunca ninguém teve, para você ser um cara que vai marcar a história no mundo. Por que não, rapaz? Você tem que entender isso, meu irmão. Tem um risco, cara. Eu, quando entrei na televisão, tive que vender meu carro. Ah, meu Fusca amarelo. Está rindo porque não foi ele. Eu estava na televisão e andava no ônibus 350, eu já contei para vocês. Aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece, está em outro estado do Brasil, Irajá passei. Porque eu vendi meu carro e estava na televisão. E aí, eu me lembro que um dia eu estava no 350 de manhã. Aquela lata de sardinha miserável. Aí um irmão, estava 3, 4 pessoas em pé também. Aí ele fez assim, quase caiu na pessoa do banco. Eu falei, me reconheceu. Aí eu fui empurrando, com licença, para chegar perto dele. Aí quando eu gostei lá dele, eu falei, tudo bem? Você é o... Eu falei, o disco empenou do cara. Eu falei, pastor Silas Malafaia, o que o senhor está fazendo aqui nesse ônibus? Eu falei, a mesma coisa que você, vou para o centro da cidade. Ah, o carro quebrou? Eu falei, não, eu não tenho carro. Hoje eu tenho programa em mais de 200 países do mundo via satélite, 670 milhões de lares no planeta Terra. Se quiser, pode assistir meu programa dublado em inglês. Sabe por quê? Porque eu corri um risco lá atrás. Aleluia! Se você quer ter uma vida vitoriosa, risco 3. Se você quer ter uma vida vitoriosa, aqui está o terceiro elemento, o inusitado. Aquilo que ninguém fez. E a maioria das vezes, escuta isso, garotada, o inusitado é você criar alguma coisa sobre algo que já está criado. Por algum acaso, o cara que inventou o Instagram inventou a internet? Por algum acaso, o cara que inventou o Twitter inventou a internet? Por algum acaso, o cara que inventou o Facebook inventou a internet? Por algum acaso, o cara que fez o iPhone, iPad, sei lá dos raios de parta, foi ele que inventou a internet? Sim ou não? Claro que não. Ele inventou algo inusitado dentro de uma ideia já criada. E muitas vezes, não é a coisa mais sofisticada. É uma ideia simples que vai mudar. Olha, Daniel, 10 dias de a gente só água e legume. Um negócio inusitado. Que ninguém fez. Agora, o inusitado precisa de conhecimento, precisa de persistência, insistência, teimosia, repetição, para você chegar em alguma coisa que ninguém fez. Em cima de algo que outros criaram. Você sabia que eu oro? Pedindo a Deus para dar aos jovens da nossa igreja. Eu tenho orado. Eu digo, Senhor, dê a eles o inusitado nas diversas áreas da vida. Na internet, na engenharia, na medicina, nas ciências. Eu estou pedindo a Deus, porque Deus ama a pessoa aplicada. Você tem um elemento que o cara que fez o Facebook não tem.
Você tem um elemento que o cara que inventou o Twitter não tem. Você tem um elemento que o cara que inventou o iPad não tem. Você tem o Espírito Santo que pode te ajudar a te dar uma revelação na área que você escolheu e você ser um expert e ser um cara que vai inventar algo que ninguém descobriu. E eu estou pedindo isso para acontecer. Quem quer receber? Engraçado que eu recebo. Quem quer receber? Amém. Rapaz, isso era para você dizer: sou eu, pastor, é comigo, vai acontecer. Quem quer receber? Decisão, risco, inusitado, 4. Pergunta para quem está do seu lado, você quer ser vitorioso? Faz o que o homem está falando. Quatro, relacionamentos. Relacionamentos são a base para o desenvolvimento. Olha Daniel. Ele aprendeu a se relacionar com contrários, não com iguais. Ele se relacionou com gente de uma cultura diferente, uma religião diferente, uma raça diferente, uma língua diferente. Eu sou santo, aleluia. Não falo com pecadores, então morra de fome, miserável. Eu não posso ter esse contato diabólico. O sangue de Jesus tem poder. Você sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, na altura do versículo 11? Se você não quer se relacionar com os devassos desse mundo, é necessário você sair dele. Você quer ver Daniel? No versículo 10, ele se relaciona com o chefe dos eunucos. Daniel 1:10. No versículo 11, ele se relaciona com o dispenseiro. No versículo 14, ele se relaciona com o capitão da guarda Airoque. E Daniel foi primeiro-ministro de 3 imperadores de um dos maiores impérios de todos os tempos. Daniel, um estrangeiro, primeiro-ministro da Babilônia. Aprendeu a se relacionar com contrários, com diferentes. É Dr. Mike Murdock que diz 2 coisas, e uma delas tem a ver com isso. Dr. Mike Murdock, ele diz o seguinte: o que você vai ser daqui a 5 anos depende de 2 coisas: os livros que você lê e os relacionamentos que você construir. Você sabia, vou contar um segredo para vocês, eu estou há 32 anos ininterruptos na televisão. Você sabia por que eu não fui jogado para fora de TV quando eu não tinha dinheiro para pagar? Sabe por quê? Porque eu não entrei na televisão apenas como pastor e acabou. Eu me relacionei com os diretores da TV. Você sabe porque hoje, ministérios mais poderosos do que o meu, a nível financeiro, que podiam me botar para fora de vários programas da TV, sabe por que não me põe? Porque eu me relaciono com os donos das emissoras. E os caras falam: não, o pastor deixa aí, o pastor é meu amigo, ele fica aí. Compra outro horário, deixa o pastor aí. Daniel se relacionava com contrários. Daniel, escuta essa aqui, moçada. Daniel sobre construir relacionamentos profundos, amigos de verdade. Daniel, Ananias, Misael
e Azarias. Foram os 4 que decidiram não se contaminar. Sabe como é que você pode saber que um amigo é de verdade? Sabe como é que você pode saber que você está construindo um relacionamento profundo com outras pessoas? Primeiro, em Daniel 2,17, Daniel fala de meus companheiros. Andamos sempre juntos. 2, eles possuem o mesmo propósito. Quem é esse teu amigo chegado que odeia o Deus que você serve? Que relacionamento profundo você tem nessa amizade de uma pessoa que não teme a Deus e vive no pecado? Você está equivocado. Relacionamento profundo é com gente que tem o propósito que você tem. Relacionamento profundo compartilham necessidades. Em Daniel 2,17, ele chama seus amigos para orar, porque tinha uma ordem do rei para matar os sábios. Relacionamento profundo compartilha a vitória. Em Daniel 2,49, quando Daniel foi colocado para ser o chefe da Babilônia, Daniel botou os 3 como responsáveis pelos negócios da Babilônia. Que amigo é esse que quando está por cima, quem é você mesmo? Eu já vi você em algum lugar. Eu já vi, eu acho que eu sei quem é você. Esse rapaz de camisa amarela, esse rapaz com essa camisa reluzente. Quem é ele, hein? Você sabia? Quando o cara tá na pior, tá contigo, mas quando tá por cima da carne seca, finge que não te conhece. Não presta para ser teu amigo! Você sabe por quê? Relacionamentos são importantes para o ser humano. Primeiro, foi Deus que disse em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Deus não fez o homem para viver sozinho. Segundo, os relacionamentos são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. O ser humano só se desenvolve através das relações sociais. Terceiro, é que aquele que se isola é um verdadeiro ignorante. Está lá em Provérbios 18:1. Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Sabe por que relacionamentos são importantes? Porque você é feliz no relacionamento. O versículo 24 desse mesmo capítulo diz: aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, porque é amigo mais chegado do que irmão. Sabe por que relacionamento é importante? Porque você tem um desempenho melhor do seu trabalho. Eclesiastes 4:9, é melhor serem 2 do que 1, porque terão a melhor paga do seu trabalho. Sabe por que relacionamento é importante? Porque na hora da dificuldade você tem alguém para ajudar, é o versículo 10, né? Se você tiver com alguém, se você cair, o cara te ajuda a levantar, mas aí daquele que estiver só caindo, quem o ajudará? Você sabe por que relacionamentos são importantes? Porque você pode exercer influência. No capítulo 6, versículo 26 do livro de Daniel, por causa de Daniel, o imperador baixou um decreto para que o povo reconhecesse o Deus de Daniel. Você sabe por que relacionamentos são importantes? Porque tem um papel terapêutico, espiritual e psicológico. Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros, oreis uns pelos outros, para que sareis, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem são teus amigos? Glória a Deus, aleluia! Você vive isolado? Estou com pena de você. Você tem medo de relacionamento, porque algum amigo te traiu? Quer dizer que quando uma coisa dá errada na tua vida, tu não tenta de novo, não? Então você é medíocre. Porque eu já quebrei a cara em várias áreas da minha vida e tentei novamente. E se eu estou aqui é por causa disso. Ah, pastor, eu tinha um grande amigo da igreja. Que traição! Ótimo, não era o verdadeiro amigo. Você que estava enganado num relacionamento. Ainda bem que ele te traiu. Para mostrar quem ele era. Escolhe outro. Seja mais cuidadoso com a construção dos teus relacionamentos. Quem são seus amigos? Com quem você compartilha?
Com quem você pede para orar? Eu fico bobo que dentro da igreja tem gente que não tem nenhum amigo na igreja, mas tem um monte de amigo que cheira cocaína, que fuma maconha. A garota que deu para todo mundo é tua amiga. O garanhão do bairro é teu amigo. Olha só o amigão que ele tem. O maior garanhão, unha afiada. Vai botar o olho na tua namorada, otário. Vai furar teu olho, mané. Escolhas erradas, amigos errados, gente errada. Eu tenho amizades que já duram mais de 30 anos. Eu tenho amizades que já duram mais de 25 anos. Eu tenho amizades que já duram mais de 20 anos. Eu tenho amizades que já duram mais de 15 anos. Não. Deixa eu ver aqui. 3 meses. 3 meses. Daniel, ele construiu o relacionamento com a pessoa mais importante, Deus. Sabe como Daniel construiu o relacionamento com Deus? Número 1, uma vida santa, afastado do pecado. Número 2, uma vida de oração. Daniel 6,10 diz que ele 3 vezes ao dia orava ao Senhor. Ele construiu o relacionamento com a pessoa mais importante que é Deus. Sabe qual é o resultado de você construir relacionamento com Deus? Sabe qual é o resultado? Primeiro, Deus dá coisas especiais para você que dá para poucos. Você não gostou do que eu falei. Sabe qual é a importância de você manter um relacionamento profundo com Deus? É que Deus dá coisas especiais para você que dá para poucos. Em Daniel 1,17 diz que Ananias, Misael e Azarias, ele deu entendimento nas línguas e nas ciências dos caldeus. Mas a Daniel, ele deu entendimento em sonhos e visões. Daniel tem um negocinho aqui especial. Sabe, quando você tem relacionamento profundo com Deus, sabe o que acontece? O sobrenatural acontece. O Senhor mandou um anjo e tapou a boca dos leões. Sobrenatural. Sabe o que acontece quando você tem relacionamento profundo com Deus? Você tem revelações especiais. O rei sonhou um sonho, esqueceu o que tinha sonhado. O cara tinha que saber o que ele sonhou e ainda dar interpretação. Vai falar um troço desse lá na China. Leia a partir do capítulo 10 de Daniel a revelação que ele tem. Tem revelações especiais, meu filho. Tem revelações especiais, meu amado. Aquele que tem relacionamento profundo com Deus. Você sabe o que acontece com aquele que tem relacionamentos profundos com Deus? O favor de Deus o acompanha. Em Daniel 1,8, Daniel decide não se contaminar. Em Daniel 1,9 diz assim: e Deus deu a Daniel graça diante de Aspenaz. Deus deu, o favor de Deus acompanha. O favor de Deus vai te acompanhar. Ninguém vai poder tocar em você, porque você é amigo de Deus. Você tem relacionamento com Deus. Eu sou profeta de Deus para você, moço e moça. Se você construir um relacionamento íntimo com Deus, te prepare. Deus vai abrir o seu bom tesouro. Deus vai revelar coisas especiais. Deus vai dar direção a você em coisas tremendas. E você vai viver acima da média. Quinto. Segura essa aqui. Se você quer ter uma vida vitoriosa, não se esqueça. Você tem que decidir. Se você quer ter uma vida vitoriosa, vai correr riscos. Você quer ter uma vida vitoriosa? O inusitado. Você quer ter uma vida vitoriosa? Relacionamentos. Quinto lugar, em Daniel 6,3 diz que
O imperador pensava em constituir Daniel como primeiro-ministro porque ele tinha um espírito excelente. Sabe o que é isso? Qualidades do seu caráter. Daniel era íntegro. Daniel era trabalhador. Daniel era justo. Daniel era amigo. Daniel era misericordioso. Daniel era bondoso. Daniel era amoroso. Seu caráter, deixa de ser chato. Deixa de ser rabugento. Querida, deixa de ser encrenqueira. Para a bruxa só falta uma vassourinha para voar. Hã? Ninguém gosta. É como eu brinco. Mala de papelão, cheia de pedra, sem alça, em dia de chuva. Carrega essa miséria para ver. Ninguém gosta de você. Por quê? Implica com todo mundo. Sabe? Só vive de cara amarrada. Hã? Só vive falando mal dos outros. Hã? Só vive botando, casca de banana para os outros entrarem. Vive tramando fofoca, disse-me disse, confusão. Quem é que quer você? Daniel tinha um espírito excelente, qualidades do seu caráter. O que atrai as pessoas a você? O que é? É só o teu sorriso? Você acha que é só isso? Seus lindos cabelos. É sarado, mas é vazio. É bonita, mas é fútil. Hã? Não vai embora não, hein? Daniel tinha um espírito excelente, ele tinha qualidade. O imperador disse, esse cara é especial, esse cara é íntegro, esse cara é trabalhador, esse cara é honesto, esse cara é justo, esse cara é benigno, ele é um cara bom, ele é misericordioso. Ele não vive querendo derrubar os outros, nem puxar o tapete de ninguém para alcançar um lugar maior. Como é que você quer conquistar a vitória nessa vida, rapaz? Muda! Muda teu comportamento, muda teu jeito de ser. É porque minha mãe era assim, eu já sei que ela era ignorante. Fabricou outra, rabugenta. Tem a rabugenta 1 e a rabugenta 2. Tem o nojento 1 e o nojento 2 e o terceiro está a caminho. Inocente, não sabe de nada. Querido, as empresas hoje querem pessoas competentes tecnicamente na área que eles são profissionais, mas só isso não basta. Tem que ter espírito excelente para não perturbar o ambiente de trabalho. As empresas hoje estão observando isso. Tem crente que não sabe se comportar no ambiente de trabalho. Você já viu dois crentes amigos que estão no mesmo lugar? Você já viu como é que é? Ô vaso! Tudo bem? É o quê? É vaso de quê? Sanitário? É de planta? O que é? Ô varão! Será que é grande mesmo? Dois crentes conversando num departamento com 30 ímpios. Um na outra ponta e outro aqui. E aí? Olha, o Mantefly lá na igreja foi quente. Olha, teve um reteté, virou tudo, hein? Pensando que esse cara é tão louco, pô. Os dois conversando. Aí o negócio começa a esquentar. Rapaz, o negócio tá pegando fogo aqui também. Ai!
Aí o pessoal, o que pegou nesse cara? Ninguém gosta de trabalhar ao lado dele. Pô, vem esse crente trabalhar aqui no meu setor, eu não consigo produzir. Eu não consigo me concentrar. Esse cara enche a paciência. Você já aceitou Jesus? Você vai para o inferno. Olha, você vai para o inferno. Inferno. Eu estou te mandando para o inferno. Diz o pecador perto do crente, do santarrão. Eu estou cheio de assistentes de pregação aqui agora. O cara está me lembrando de um obreiro aqui, eu já contei a história. Quando eu era garoto, lá na Aurora Bicalho, na nossa segunda igreja, porque a primeira foi na Lobo Júnior, uma lojinha. Depois a da Aurora Bicalho, depois da Montevidéu 1100, e agora essa, e essa não vai ser a última. Ainda vai ter outra. Mas deixa eu voltar para a pregação. Aí eu era garoto na Aurora Bicalho, e aí um obreiro, assim, o reteté do fogo, um manto, aí chegou e disse assim: ei, irmãos, a luz incomoda as trevas, quando você tem a virtude, entrou, falou língua, fez uma festa, eu já fui mandado 9 vezes embora. Aí eu fiquei curioso, eu falei, caramba, esse cara é crente, o que é esse cara? Esse cara é odiado mesmo pelo mundo. E eu fiquei curioso porque ele foi mandado embora 9 vezes da empresa. Eu já fui mandado porque está pensando que é brincadeira ser fiel nesse mundo de pecado. E falei, meu Deus, como é que é? Aí ele foi dizer porque ele foi mandado embora 9 vezes. Como diz o outro, a casa caiu. Porque, irmãos, eu chego na empresa e digo para o chefe, tu tem demônio. Tu é filho de Satanás. Aí sabe o que é que o cara fala? Eu tenho demônio, eu sou filho de Satanás e vou mandar o filho de Deus embora. Rua! Daniel possuía um espírito excelente. Saiba ser amigo. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. De vez em quando, boquinha fechada. Fica quieto. Fica quieto. Segura a tua onda. Observa o ambiente. Vê a conversa. Saiba a hora pontual para você falar de Jesus, porque não é você falando toda hora, porque a tua vida fala mais alto do que as tuas palavras. Falar tanto de Deus é egoísta. Fala tanto de Deus e não tem misericórdia. Fala tanto de Deus e não se compadece do amigo que está precisando. Meu filho, Daniel, ele possuía um espírito excelente. 6. O penúltimo, para a gente encerrar. Esse mais um. Daniel, no capítulo 6, versículo 4, diz que não se achou culpa nele, porque ele era fiel. Você sabe, eu já defini aqui em outras mensagens o que é fiel. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Esse é o fiel. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Não é que alguém o obriga. Você entrou nessa empresa? Foi você que quis. Então seja fiel ao patrão, ao gerente, às normas. Seja fiel a regras, seja fiel a princípios, seja fiel a fundamentos da tua profissão, seja fiel a Deus, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao pastor. Seja fiel à nação. Fidelidade, gente. Gente que é pau para toda obra. Não, eu estou aqui, eu decidi isso. Eu vesti a camisa desse negócio aqui. Então eu vou respeitar isso aqui. Eu vou amar esse negócio. Eu vou trabalhar para o bem desse negócio aqui. Porque você é fiel. Meu irmão, para você achar uma pessoa hoje fiel, esse cara aqui é a prova de bala.
Esse cara aqui eu posso contar. Esse cara aqui não nega fogo. Meu irmão, tem um monte de empresa procurando esse tipo de gente. Tem um monte de pastor procurando esse tipo de gente para auxiliar. E a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Até esse tipo de gente Deus procura, rapaz. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Crente Raimundo. Um pé no mundo e um pé na igreja. Um dia é santo demais, outro dia está em pecado. Dá glória a Deus aqui dentro, mas vai ver a vida lá fora. Fiel. Eu sou o que sou onde estou, ou na igreja, ou na minha casa, ou na minha rua, ou na minha escola, onde eu trabalho. Eu sou fiel a Deus e não abro mão. Glória a Deus, aleluia! Sétimo, elementos fundamentais para você ter uma vida vitoriosa baseada em Daniel. Daniel era um homem de fé, e fé nas duas dimensões. Ele acreditava nele. Como é que eu sei que ele acreditava nele? Porque quando ele diz para o chefe, o dispenseiro, quando ele fala para o cara que tomava conta da comida deles, e que ele tinha que prestar conta, era o cara que foi nomeado para poder estar junto dessa garotada, ele diz, experimenta-me, eu te peço, 10 dias, e você vai ver se no final de 10 dias eu sou melhor do que esses caras. Aqui não tem revelação do Espírito Santo. Vai ler texto, vai ler a Bíblia, meu filho. E o Espírito Santo me revelou, oh aleluia, terra e mantos sagrados. Eu tive um revelation. E Deus me falou, não. Ele disse assim, pode me dar água e legumes. No final de 10 dias, você vai ver que eu e meus amigos somos melhores do que toda essa turma que está aqui. Ele acreditou no seu propósito. Tem uma coisa que nem Deus, nem teu pai, nem tua mãe, nem o pastor, nem o governo, nem o patrão, nem o professor pode fazer. É você acreditar em você. Acredita. Você é a coroa da criação de Deus. Você é dotado de talentos e aptidões. Você pode ir mais longe. Você pode chegar em níveis mais altos. Você está deixando que os outros digam o que você vai ser. Deixa de ser trouxa. Você está dizendo, você está permitindo que alguém determine teu limite. Uma das pessoas que eu agradeço na minha vida foi meu sogro, pastor José Santos, o nosso pastor de saudosa memória. Ele botava o pé aqui no meu pescoço. Ele me provocava, como ele não provocava ninguém. Como ele não provocava ninguém da família dele. Ele fazia aquilo comigo. Ele me provocava como ele não provocava nenhum outro obreiro. Porque ele sabia que cada provocação dele era um estímulo para eu avançar. Ele dizia assim, Silas não sabe administrar nada. O que esse cara está falando aí? Eu cá comigo. Ele falava e com um sorriso aqui, eu conhecia ele profundamente. Eu conhecia o sorriso de deboche dele. Silas não sabe administrar nada. Essa igreja aqui foi construída em 19 meses, perto de 30 milhões de reais. Sabe por quê? Porque meu sogro me provocava para me aprimorar. Silas nunca vai ser pastor. Ele falava, e eu dizia dentro de mim, porque eu tinha que respeitar ele, vai morder a língua, miserável. Tem coisas que você não pode falar para outros, só pode falar para você. Imagina eu falar isso para o pastor. Não podia falar, mas eu pensava.
e outras coisas que eu já pedi perdão a Deus. E também a ele. Mas sabe que eu tive a oportunidade de 60 dias antes dele morrer, 60 dias antes dele morrer, a Associação Vitória em Cristo comprou um avião. Eu vinha informando a meus parceiros que era um sonho do meu ministério para me locomover, porque ficar esperando essa porcaria de aeroporto e nessas linhas de aviação era um sonho. Meu sogro disse assim, como é que é? O que você quer? Um avião. Deve ser esse grandão que leva 200. Eu falei, não, meu ministério vai ter um avião para eu agilizar. E tem mais, hein? Não vai ter um só não. Vão ter outros, porque eu aprendi a sonhar com outros. Vai ter outros para servir a outros pastores. 60 dias antes dele falecer, eu disse, vem comigo no aeroporto. Vamos dar uma volta. Ele entrou no avião. Fui com ele a Recife. Quando ele desceu do avião, ele disse, olhou para o avião, olhou para mim e disse assim, tudo que você falar, que você vai fazer, eu acredito em você. Tira isso da boca de José Santos, meu brother. A turma aqui conhecia ele, tem obreiros aí que conhecem ele. Mas eu tive o prazer de ouvir isso. Mas está pensando que ele me deu moleza? Está pensando que ele assinou cheque em branco para eu poder fazer o que eu queria? Pé no meu pescoço, você não vai conseguir. Silas quer entrar na televisão, chegou numa reunião de obreiros. Irmão, Silas quer entrar na televisão, já avisei a ele que se não tiver dinheiro para pagar, sai. Porque se tiver um título protestado, eu excluo ele aqui na igreja. Foi a palavra de motivação que eu recebi. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que Deus está do teu lado para te ajudar. Você tem que acreditar que você está desempenhando a missão que Deus quer que você desempenhe. Você tem que acreditar que esse sonho é sonho de Deus no teu coração. Deixa falar o que quiserem falar. Deixa dizer que você é zero à esquerda, que você não vai dar em nada. Você pode dizer assim, segura aí, peão. Vai morder a língua. Vai engolir a palavra. Eu sou a coroa da criação de Deus. Eu vou fazer a minha parte e vou chegar na vitória. Daniel acreditava em si. E Daniel acreditava em Deus. Por que você pensa que Deus mandou um anjo para tapar a boca dos leões? Pastor, porque a Bíblia diz que Daniel era um homem muito amado. Não, foi uma intervenção do sobrenatural de Deus para Daniel não virar churrasquinho de leão. Não, Deus fez isso porque tinha um propósito com Daniel depois da cova. Tu está precisando ler mais a Bíblia. Daniel, capítulo 6, versículo 23. E o Senhor fechou a boca dos leões, porque Daniel crera no seu Deus. Foi a fé de Daniel que tapou a boca dos leões. A tua fé vai tapar a boca do diabo. A tua fé vai neutralizar a investida de Satanás. A fé agrada a Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, tudo é possível que crê. A fé é o único elemento fundamental da salvação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se você crê, Jesus te salva, te liberta, te transforma, te ajuda, abre portas para você, te dá vitórias. Creia em Deus, exalte o seu nome. Se você quer ter uma vida vitoriosa, repita comigo, decisão. Se você quer ter uma vida vitoriosa, aprenda a correr risco. Repita, risco. Se você quer ter uma vida vitoriosa,
Descubra o inusitado. Se você quer ter uma vida vitoriosa, construa relacionamentos. Se você quer ter uma vida vitoriosa, tenha qualidades do seu caráter. Se você quer ter uma vida vitoriosa, se é assim que você quer, seja fiel. E se você quer ter uma vida vitoriosa, tenha fé nas duas dimensões. Te prepare, tem vitória para você.